Olá, amigos da SET, sou Rodrigo Andrade e atualmente ocupo o cargo de gerente de plataforma de cloud. E é com muita satisfação que eu farei uma troca aqui com Armênio Lobato, nosso diretor de infraestrutura, sobre o que chamamos de Foundation de cloud. Como vai, Armênio? Muito bom estar aqui com você e com o pessoal da SET em mais um evento. Obrigado aí pelo convite. O que é Foundation de infraestrutura? Bem, Rodrigo, assim, o Foundation é o que alguns provedores de cloud estão caracterizando com o nome de Landing Zone, tá? Que é basicamente uma oferta dos componentes de infraestrutura junto com um conjunto de políticas e processos essenciais, tá? Então, assim, o que é algumas coisas que a gente trata na parte do Foundation? A primeira parte é a arquitetura de rede, né? A organização, a política e o uso da oferta da rede na nuvem, e como é que a gente garante essa combinação desse ambiente em nuvem para ele comunicar com a nossa estrutura interna, tá? Também, assim, tem uma integração com as nossas estruturas próprias e com serviços de outras empresas. O nosso processo de cloud, a gente tem um provedor que é o principal na nossa estrutura, mas a gente acaba se integrando com outras soluções e isso tem que ser mapeado para não começar a cada vez virar uma coisa diferente, isso tem que ser feito de forma manual, tá? Então, a gente trabalha muito aí com essas tecnologias de forma a garantir que a coisa se integre da melhor forma possível e não tenha problemas, assim. Coisas, por exemplo, que estão no meio disso daí, a parte de links dedicados, pontos de presença, a parte de load balance, os proxies, DNS, tem a questão da monitoração, né? Que a gente já coloca aí um conjunto de ferramentas, tanto do provedor quanto nossas, para garantir que a gente está vendo como é que está funcionando todos os elementos técnicos vitais, todas as infraestruturas básicas, para que elas estejam bem monitoradas e para que elas trabalhem de forma que a gente esteja acompanhando e sabendo, olha, está tendo um problema, não está, está degradando, assim, começar a perceber um problema antes dele realmente acontecer, porque senão isso vai ter impacto na sua disponibilidade. Tem um ponto que para o mundo de cloud é extremamente relevante, que é a parte de custeio, tá? Para garantir que a gente consiga saber exatamente onde está indo cada custo e conseguir ter mecanismos aí de showback, chargeback para os produtos e também fazer um controle de uso. Ter uma ideia do tipo, olha, tal produto tinha uma audiência esperada de tanto, a audiência está no mesmo patamar, só que o custo que a gente estava esperando era X e está em X mais 20%. Tem algo errado? O que está acontecendo? Uma coisa assim que é uma comparação simplista, mas é bem interessante, é que assim, cloud tem que ser tratado igual uma utility. Então, como a gente brinca aqui dentro, né, você não deixa a torneira de água aberta o dia inteiro para na hora que você for lavar a mão, você botar a mão ali debaixo, lavar a mão e depois secar. E manter a torneira aberta. Você só vai abrir a torneira na hora que você precisa lavar a mão, depois você fecha para não ficar jogando água fora. Então, assim, no mundo de cloud, você também tem que ter esse cuidado. E tem um ponto grande aí também, que é uma coisa que hoje é muito crítica, tá? Que é a parte de controles de segurança. Então, assim, a gente tem todo um conjunto de políticas que já estão lá no Foundation, que quando alguém utiliza esse Foundation, ele já garante que qualquer serviço que tiver ali está sendo exposto de forma segura para fora, que a gente tem a integridade dos dados, dependendo do que for para você acessar de fora, vai ter algum sistema de autenticação, no mínimo com 2 fatores, vai ser necessário alguma VPN. Isso tudo já vem dentro do Foundation para garantir algumas coisas que são bases, assim. É muito comum a gente ver aí pessoas que estão rodando em cloud, colocando, por exemplo, a SSH, que é o protocolo de conexão em máquina remota, aberto na cloud para qualquer IP. Isso é um risco gigantesco. Então, isso tudo tem que ser tratado. Esse conjunto de políticas e de ideias e de soluções, a gente já coloca embutido dentro do Foundation, de forma que isso facilita quem for desenvolver alguma coisa em cima depois e garante uma uniformidade do que a gente está fazendo, para depois não virar aquela coisa que a gente começa a crescer de forma desordenada e depois lá na frente a gente tem um problema que a estrutura está toda, entre aspas, remendada, parecendo uma coxa de retalhos. Como que isso se posiciona para a sustentabilidade do uso de cloud público? Uma vez que o Foundation está implementado, tá, ele auxilia muito a padronização das ofertas, né, das soluções de infraestrutura que a gente tem, e ele reduz muito o trabalho dos times de infraestrutura e também para os times que desenvolvem e implementam essas soluções na cloud. Tá? Quando um time que vai trabalhar conosco tem que colocar alguma coisa no ar, mesmo quando você está em cloud, se você não utiliza a cloud, tem sistemas que te ajudam a fazer isso, vai existir passos aí de solução manual que tem um tempo de trabalho. Por exemplo, se alguém tiver que subir uma máquina virtual na mão, entrar num sistema de qualquer cloud que seja Amazon, Google, Microsoft, eu vou fazer um deploy de novo sistema, vai lá e cria para mim X máquinas virtuais, faz um load balance que vai ter tal e tal característica. Isso demanda um trabalho que vai ter que ser feito por alguém. No nosso caso, o que a gente está fazendo a gente está ensinando o sistema a fazer isso, a gente programa o sistema para ele criar isso daí. Então, quando alguém quer subir alguma coisa na cloud,
ele automaticamente já consegue fazer isso daí sem necessidade de depender de alguém de infra. Já tem todo um conjunto de soluções prontas que aceleram isso daí. Isso tem muito a ver também com uma coisa que é muito crítica no dia a dia de hoje para um produto, né? Que é o time to market. Então, assim, ideias você tem muitas por aí, dinheiro você acaba arrumando com investidor, etc. Agora, o tempo para botar o seu produto no mercado, às vezes, é o ponto mais crítico. E é uma coisa que, assim, todo mundo tem o mesmo tempo, ele é limitado a 24 horas por dia. O uso da forma mais eficiente dele é que vai diferenciar você no seu produto, né? Assim, uma coisa também que é importante para a gente, que, assim, uma solução como o Foundation, ele garante que o pessoal consegue ter escalabilidade dos workloads sem necessariamente ter que depender de alguém fazer alguma coisa. O próprio sistema já vai trabalhando de forma automática, que ele vai vendo se ele precisa aumentar ou reduzir aquele workload. Se tiver uma demanda, ele aumenta, então não me deixa ter muita disponibilidade por falta de capacidade. Se ele vê que não está tendo demanda, ele reduz e evita de eu estar gastando dinheiro à toa, né? E assim, dentro de uma oferta dessa de Foundation, a gente acaba incluindo outras coisas que são importantes. Tipo, a arquitetura ela já prevê algumas partes de alta disponibilidade, em alguns casos ela já deixa preparado algumas bases para facilitar um sistema de disaster recovery, porque assim, a cloud ela tem uma disponibilidade muito boa, mas nenhum provedor vai te garantir que uma determinada região vai estar sempre disponível. Ele supõe que você consegue lidar com isso de forma inteligente. Então, tudo isso a gente já está trazendo embutido no próprio Foundation para a gente poder garantir que, no caso de uma disponibilidade de uma região ou de um determinado conjunto de soluções daquela cloud, a gente tenha como estar em algum outro lugar para as aplicações que são críticas. Então, isso tudo facilita na hora que você está desenvolvendo em cima, porque você já tem essa fundação, né, já facilita todo o processo de criar as arquiteturas escaláveis que vão estar em cima depois disso daí, que também é um fator crítico para a gente, para garantir a disponibilidade e continuidade do negócio num caso de um problema. Apesar da similaridade, né, que cada provedor tem de ofertar um tipo de serviço, eles têm características distintas, né? E quais os aspectos técnicos que você recomenda sejam bem avaliados quando se pensa na formação e no design de uma fundação para empresas de médio e grande porte? Olha, Rodrigo, isso é uma pergunta bem complexa e, assim, não tem uma resposta simples que vai garantir que todos os elementos importantes sejam relacionados, mas, assim, o que a gente tem vivido, né? Primeira coisa é quando você for levar seu workload para a cloud, entender bem como é que funciona a questão de cotas de serviços, como é que como essa cloud trabalha na hora que você está montando o seu processo de fundação. No fundo, toda a estrutura de cloud ela tem um conjunto de controles para justamente até evitar que ela mesma seja derrubada por uma ação de alguém que está rodando em cima dela. Então, ou seja, você tem que saber como é que funciona e lidar com os limites. Se você tiver um workload que tem um porte considerável, tá, e tem uma tendência a escalar, a gente tem que pensar bem como é que você vai montar essa solução de fundação para garantir que não tenha uma questão qualquer de cota com sua aplicação. E, assim, para o pessoal de mídia e entretenimento, que eu acho que é a maior parte aqui do público da SET, tem que se pensar também, assim, em que região que você vai hospedar o seu serviço, né? Não apenas pensando no custo, mas também na experiência que você pretende entregar para o usuário. Então, é importante analisar também quais serviços você tem, serviços gerenciados em cada cloud que você pode utilizar, se está disponível em todas as regiões, e tem também a questão de onde você vai colocar o serviço conforme o cliente que você está provendo, né? Porque também gera uma questão aí, distância geográfica, tem uma questão de latência que não tem como ser resolvida. Então, se você bota alguma coisa rodando, por exemplo, nos Estados Unidos, pode ser que sugere uma latência em alguma coisa que você está fazendo, você vai atender um usuário brasileiro. Então, é importante, na hora que você está montando a sua fundação, na hora que você está criando o seu processo de cloud, entender o que tem em cada região, entender os custos de cada região e aí escolher de forma adequada o que você vai fazer em que lugar. Bom, muito obrigado aí por compartilhar um pouco da experiência da Globo, né? E acredito que para a audiência da SET isso tenha sido bem interessante. Rodrigo, eu que agradeço a oportunidade e espero estar novamente com vocês em um outro evento. Obrigado.